Começando o seu Varzando e agora é pra valer. Você que tava com saudade, Edmar voltou, Paulo voltou e eu voltei. Vamos já começar com notícia, pra vocês darem boa noite e já comentar? Vamos lá? Maracanã entra em lista de imóveis que podem ser vendidos pelo governo, Paulão. O governo do estado do Rio incluiu o Maracanã na lista dos imóveis que podem ser vendidos. E Amorim, que é o deputado responsável, né, por, por dar essa ideia, vamos chamar assim, Famosa, né? famosa, trouxe que cada vez que o Maracanã abre um jogo, seja ele qual for, a quantia próxima a R$ 1 milhão para o Estado, para acontecer o evento. Então ele quer que ou vende o Maracanã ou faça uma concessão mais longa com os clubes Flamengo e Fluminense pagando mais. Mesmo Fluminense e Flamengo já tendo ali aquela concessão de 20 anos. Vou começar com o Paulo. Paulo, essa notícia abalou seu coração e a pergunta é: você tem dinheiro para fazer essa compra? Rapaz, coçou o bolso aqui, hein? Você acha que vale a pena? É um bom investimento para você? Eu não acho que vale a pena, não. É um imóvel muito caro para operar. Paciência, se é caro para o Estado, azar do Estado. Não é o Flamengo que tem que pagar essa conta. Tem Está todo muita mundo coisa que é direcionando cara, para né? o Flamengo, o adquirente disso aí. Mas não sei se vale a pena, não. Tem que pensar muito bem. Estou vendo uma galera muito grande empolgada com isso. Ainda tem que ser aprovado no plenário da Assembleia, governador, né? Ainda tem uma série de caminhos. Tem muita restrição em relação a qualquer modificação. Até é tombado pelo IFAM, é tombado pelo município do Rio. Já teve intervenção grande para a Copa de 2014. Contudo, precisa de diversas obras, inclusive o consórcio Fla-Flu já anunciou que vai fazer diversas modificações na parte interna do estádio. Acho que o Não investimento é é um de quase estádio. 300 milhões, né, ao longo desse período. Pois é, mas mesmo assim não vai resolver os principais problemas em relação ao custo para ele operar em grandes jogos. Né? Não tenho os números reais, tenho só essas notícias que dizem que fica em torno de R$ 1 milhão para poder abrir o Maracanã em dia de grandes jogos. Então teve agora Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Racing, pouco mais de 140 mil pessoas nos dois jogos. Então estima-se quase R$ 3 milhões de custo de operação juntando os dois jogos. É um absurdo sem tamanho um custo de operação desses, comparando com outros estádios pelo mundo. Estádios que são mais eficientes em todos os aspectos, até a questão energética, não só de pessoas para trabalhar na limpeza, na segurança, não só isso, como até na questão da energia. Não sei se vale a pena. Em contrapartida, o estádio, o terreno do Flamengo para construir o estádio necessita uma despoluição de um longo período, bastante cara também. Não sei qual seria a melhor alternativa para o Flamengo, tem que pensar bem, raciocinar bem, com calma. O Maracanã mexe com as emoções por ser o Maracanã, contudo, tem que ser uma decisão que é racional, não pelo coração. E você, Ed, você aceitaria a troca no Maracanã pelo seu Corolla? Vale a pena Não, o essa troca? prejuízo é muito grande, Prejuízo é né? muito Como o grande. Paulo está dizendo ali, não tem condição, né? Eu acho que Mas tem. você acha que algum time teria condição? Porque hoje eu não vejo essa condição. Eu não vejo também o Paulo como entende melhor de leis, assim. Eu acho que o Maracanã, não sei se é patrimônio da Unesco, alguma coisa assim, ou do É patrimônio de tudo, Mundial, né? né? Deve ser. Então, assim, já começa a dificultar as coisas também, já é patrimônio do município, né? E outras coisas, começa a dificultar. E é o que a gente tem visto aí. É um custo muito alto para se manter um estádio como o Maracanã. É E muito se o alto. Flamengo fazendo o estádio dele ali na zona portuária, o Vasco vai melhorar, vai aumentar, eu acho que a capacidade para 55 mil torcedores em São Januário, que é ali perto. Tem o Engenhão que o Botafogo está lá, não, acho que não renovou, não vai ser renovado o contrato, não sei o que está acontecendo também. Mas se o Flamengo tem um estádio ali e o Vasco aumenta a capacidade, o Maracanã vai ficar meio que parado. Ah, alguma empresa vai se interessar para comprar, para fazer show?
também é um custo muito alto para essas empresas também. Eu não sei se vale a pena, eu penso igual o Paulo, mesmo para o Flamengo, que tem dinheiro hoje em caixa para fazer esse tipo de loucura, eu acho que não vale a pena, é um dinheiro que pode ser investido em outra coisa que vai dar mais lucro para o clube do que um estádio que vai te dar só gasto, né? Que agora o Flamengo está em alta e jogando, pô, só o Flamengo jogar ali vai suprir a necessidade? Vai pagar o Maracanã? Não paga. Não vai pagar o Maracanã. E só para contextualizar aqui que você trouxe, né? O Botafogo ia fazer uma renovação de concessão até 2051, mas o Ministério Público barrou por improbidade administrativa da prefeitura. Mas vai abrir uma nova licitação em 31 e possivelmente o Botafogo vai continuar com essa licitação. Então, acho que se o Fluminense e o Flamengo construírem estádios, ou enfim, acho que é improvável isso. Mas o Maracanã vai ficar ali uma bola de neve. E eu acho que qualquer presidente, qualquer diretor, qualquer dono de SAF de clube carioca que for sentar para analisar os custos do Maracanã, não vai querer comprar o Maracanã. Pois é. Porque é isso, o Maracanã é um estádio caro, é um estádio grande, é um estádio que ele não aguenta tantos eventos assim. A gente viu que quando o Maracanã estava aguentando muitos eventos, pela situação do gramado e etc., ficava muito ruim para jogo. Então eles pararam um pouco de fazer eventos. Então ele só recebe agora eventos muito grandes, tipo o show do Paul McCartney, né? Parou de receber pequenos shows, igual que o Engenhão recebe, igual que o Allianz Parque recebe. Grandíssimo Sorriso Maroto. Grandíssimo Sorriso Maroto. O famoso Boy Sunrise. Mas é isso, assim, a gente tem essa situação. Eu não acho que isso vai pra frente, eu acho Também que acho também que não. tem. Acho que tem um ponto ali chamado Eduardo Paes, que eu acho que ele também. Ele já demonstrou ali que vai tentar atuar ali nessa situação. Eu acho que vai continuar a mesma coisa. O que eu vejo de possibilidade é o Estado talvez querendo aumentar o valor que Fluminense e Flamengo paguem. Mas que vai virar uma briga, porque eles fecharam isso ano passado. E eles já ganham muito dinheiro, né? São não sei quantos camarotes. Mesmo o Fla-Flu a concessão tem que dar não sei quantos camarotes para o governo do Estado, tem não sei o que. São várias regalias que, se vender, eles vão perder. Então eu acho que isso é mais uma pressão para tentar aumentar o ganho deles, cara. E vai acabar entrando em briga, porque se eles, o Fluminense e o Flamengo acabaram de assinar no passado, se eles quiserem mudar o contrato, vai ser aquela coisa de Rio de Janeiro que a gente sabe como é que é, vai ficar aí mais 10 anos nessa briga, e é isso, né? Vamos falar então das notícias, Paulo? Paulo, vou começar por você. Vamos lá, vou passar aqui uma pincelada rápida e você escolhe o tópico que você quer. Eu acho que a gente poderia falar só um pouquinho, eu acho que o Paulo, como flamenguista, também acho que tá todo mundo meio revoltado com a história dos meninos do Ninho, né? 7 mortes, 6 réus ou 7 réus e não sei quantas mortes e nenhum culpado. Sim. Pelas mortes dos meninos. Você traz o filho de pessoas com sonhos na mala e os pais perdem seus filhos, que dinheiro nenhum no mundo vai pagar isso, e não tem um responsável, ninguém ser culpado por isso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia falar uma pincelada rapidinha, né, Paulo? Não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Bom, é uma tragédia que dinheiro nenhum vai recuperar a dor das famílias, isso é um ponto pacífico, né? Eu não conheço o processo para poder dizer, eu só sei o que a mídia traz. Eu estava na expectativa de, pelo menos, a empresa responsável pela manutenção do ar-condicionado, onde teve o problema, ter os seus dirigentes responsabilizados, né? Parece que a documentação estava toda certa, a manutenção ela estava sendo feita e teve uma falha na manutenção. Então, quem é o responsável pela manutenção? O responsável pela manutenção do ar-condicionado deveria arcar com o ônus da tragédia. E paciência. Sim. Faz parte. Estender para outras pessoas é complicado, porque o nosso direito penal não autoriza isso. Nosso direito penal, ele preconiza a
punição da pessoa especificamente causadora do dano, e não um terceiro qualquer. A indenização, sim. Por isso que quem pagou a indenização não foi a empresa do ar-condicionado, foi o Flamengo. As indenizações, né? Mas a parte criminal tem que ter uma relação direta da pessoa com aquele evento. Então, eu não conheço o processo para poder dizer se foi injusto, se foi justo, o que aconteceu. Da matéria do G1, dizem que a decisão pontuou que não houve provas suficientes de que os acusados tivessem concorrido de forma direta para a ocorrência do incêndio, né? E o pai de uma dessas crianças, né? O pai de Bernardo, um dos 10 adolescentes que morreram, disse que o sentimento de indignação com a absolvição dos réus, né? Ele falou que é um sentimento de impotência, que ele se sente um lixo, que são os filhos, e se alguém tira a vida dos filhos e nada acontece, que isso não é justo, né? Então, acho que é muito triste, né? E também levanta ali um ponto, acho que é muito importante, assim, que sempre de tragédia, a sociedade como em si é obrigatório tirar um aprendizado, né? Sim. E surgiu também agora uma matéria, acho que foi essa semana, também do Globo Esporte, denunciando, por exemplo, o time do Flamengo também, as condições que o time feminino treina, que não é nem os campo, vestiários, os vestiários. E isso que aconteceu foi uma tragédia que aconteceu no Flamengo, mas que poderia ter acontecido em qualquer clube. Sim. Né? Existe uma grana rolando muito grande, a gente vê salários aí milionários, a gente vê ganhos na casa do bilhão, e a gente vê para essa garotada aí, enfim, só o trapo, né? E para as mulheres também. Sim, e de onde eles tiram dinheiro, né? Porque os meninos desses que se firmam, crescem, são vendidos. O clube, igual o Flamengo, o Fluminense, que formam muitos jogadores que saem muito cedo. Sim. Né? A gente não está falando aqui do Flamengo, de que tinha que acusar o clube do Flamengo, mas tem que haver um culpado, cara. Tem que haver. Não existe uma coisa dessa, é uma tragédia, mas alguma coisa de errado tem. Eu acho que o que fica muito em voga ali é que o diretor financeiro do Flamengo não foi culpado. O responsável pelos containers, porque eram containers, não foi responsabilizado. O responsável pela parte do ar-condicionado também não foi culpabilizado. Então, quem é culpabilizado? Foram os meninos que foram culpados por eles sentindo calor, não pode ligar um ar-condicionado. Eu tenho certeza absoluta que nenhum deles quis causar essa tragédia. Sim, mas alguém é culpado por isso. Exatamente, mas não é por isso, né, que não existe um culpado. Então, acho que é muito triste. Mas eu vi também muitos torcedores do Flamengo fazendo uma campanha contra também essa decisão. Isso eu achei muito legal. Não, é legal sim. Eu acho que tá todo mundo porque acho que todo mundo se sensibilizou, né, por essa situação. Então, é muito triste e tomara que essa tragédia pelo menos tenha servido ali de lição para os clubes. Sim. Né, que eles têm que dar ali uma estrutura mínima, né, para essa molecada aí da base, para o time feminino sobreviver. E se eles tivessem 1% do que o time profissional tem, já estava tudo certo. Pois é. O dinheiro que rola no time profissional da Série A, 1% supre a necessidade desses meninos. Então, assim, tomara que essa situação mude. Né? Não vai mudar, pessoal. Sabe por que não vai mudar? Porque não tem nenhum movimento para mudar a legislação. Vou dar 2 exemplos. A gente tem na legislação tributária uma repercussão em termos de responsabilidade bastante ampla. Na parte ambiental também é bastante ampla. E no direito penal é super restrito. E não tem como mudar porque está na Constituição. Inclusive cláusula pétrea, é um direito fundamental, que a pena não vai passar daquela pessoa. Então, no direito penal é muito difícil você conseguir a responsabilização em eventos desse tipo se não tiver uma coisa muito evidente, que foi aquela pessoa que causou, alguém embriagado, tem que ter algo muito específico. Se for indireto, não vai ser responsabilizado, não é só nesse evento, em qualquer evento desse tipo. É super decepcionante, frustrante, revoltante, contudo, é o nosso sistema.
E se a gente parar para pensar, aí, avançando no debate desse tipo de situação, nenhuma pena que a gente tem no nosso ordenamento equivale aos crimes que são cometidos. Nenhuma pena. É sempre frustrante, sempre revoltante, homicídio, estupro, seja qual for o crime, a pena nunca vai satisfazer a vítima ou familiares da vítima. É isso, é o nosso sistema. É um sistema péssimo. Infelizmente, né? Mas é o que falou, que sirva de lição, né? Que os meninos saíram debaixo das arquibancadas agora para dentro de containers. Não mudou nada, né? Porque antes da categoria de base eles ficavam embaixo de arquibancadas, né, Paulo? Residiam ali, vinham, tinham camas embaixo das arquibancadas dos estádios, né, dos clubes. É um absurdo muito grande, né? E eu acho que é isso. E também, assim, os torcedores, isso eu coloco a gente também. Cobrar certeza. também, né? Dos clubes, dos presidentes. Por exemplo, o Fluminense agora tá vindo aí vai vir aqui de uma eleição. É justo os votantes olharem quais são os projetos para Xerém, né? A gente fica muito, é óbvio, né? A paixão do torcedor fala mais alto, a gente vai querer olhar para o time masculino, profissional e querer ganhar Libertadores e querer ganhar Mundial. É isso que a gente quer. A gente quer que traga o Messi para finalizar a carreira no Fluminense. Mas vale a gente ficar sempre com esse alerta. E muito bom tópico. Paulo, Mengão, hein? Mengão tá vindo, hein? Pensei que Mengão estaria destroçado no Brasileiro, mas ganhou o Palmeiras. Assim, não tá em primeiro, mas tá colado. Em um tropeço do Palmeiras, acho que o Flamengo assume ali a liderança. Como é que você olhou pra essa vitória? Esse final de semana. Vai ser? Dá-lhe Gabigol. Dá-lhe Gabigol, né? Gabigol não vai deixar passar. E, além disso, pra quem não sabe, o Flamengo venceu o Racing ontem no primeiro jogo da semifinal. Foi um jogo duro, foi um jogo de Libertadores, assim, tinha um tempinho, tá? Que eu não vi um jogo de Libertadores, pelo menos nessa Libertadores, tá? Mas umas duas. Tão legal, um jogo tão legal, assim, um jogo que é lá e cá. Ficou claro aquele futebol que era Brasil e Argentina, ou quando a gente via ali os times cariocas enfrentando o Boca Juniors, o River Plate, né? Ali por 2010, um pouco antes. Era um jogo muito ferrenho e a gente viu isso. E aí, Paulo, nessa construção, te dá aí mais uma notícia para você comentar. Então, foi ali o brasileiro, foi ali a passada pelo Racing e Pedro, que quebrou-lhe o braço e vai ficar um mês fora e vai perder pelo menos um mês fora, né? Pode ser que ele volte depois, ou também pode ser que ele volte antes, né? A gente sempre sabe como é que é essa questão de DP. Mas tá fora do próximo jogo, mais conhecido como quarta que vem. Como é que tá seu coração aí de flamenguista? Vocês podem ir pro tudo ou podem ir pro nada, né? Cara, esses últimos 2 jogos me deixaram muito animado. Gostei muito dos 2 jogos. Mesmo o Flamengo sendo surpreendido pelo Palmeiras, eu achei que o Flamengo conseguiu se comportar muito bem, conseguiu segurar a onda e não tomar gols logo no início, como o Palmeiras tentou bastante. Gostei bastante da postura do Flamengo. Contra o Racing, gostei ainda mais. Achei que o time está bastante maduro, está um time bastante equilibrado, entendendo o que o Felipe Luiz está querendo. Acho que agora o Flamengo está começando a engrenar no sistema Felipe Luiz, depois de um ano dele como técnico. Mas é normal também, não é, Paulo? Você não acha isso normal? O time teve uma mudança de elenco, né? Muito grande. Muito mexido o time. Ficou muito mexido. Vieram muitas estrelas. Então o Flamengo, além disso, o Felipe Luiz tem que lidar com ego, vamos chamar assim, né? E é isso. Me dá a impressão que o Felipe Luiz está até mais maduro, até nas entrevistas. Você concorda? Sim, o próprio Felipe Luiz amadureceu. É um processo normal, não tem muito o que fazer. É assim que funciona. É um primeiro técnico a ficar mais de um ano, desde o Vanderlei Luxemburgo, lá não sei quando. Então, é um time que precisa ter isso, né? Eu falo que é um time que precisa, mas todo time precisa. Todo time precisa, mas um time como o Flamengo, que pretende ser, né, como o presidente diz, por ser o Real Madrid das Américas, tem que ter consistência, não dá para ficar pulando de galho em galho com o treinador.
tem que ter consistência, tem que ter coerência, continuidade, e parece que agora está começando a engrenar. Não digo que engrenou, né? E Porque essa fiquei perda, e essa perda aí do Pedro, que você acha que vai impactar muito? Ou você Vai. olha com tranquilidade, assim, é Não, uma perda, mas a gente tem quem repor para esse jogo? Lembrando que o jogo não de volta é lá, né? igual Pedro não tem. A diferença de Pedro e sem Pedro é gritante. Ele participou dos 3 gols do Palmeiras, fez assistência, fez o gol e sofreu o pênalti. É grande demais a diferença. Ontem, por exemplo, ele estava muito marcado, mas tinham sempre 3 com ele. Então ele prende 3 marcadores. É muito diferente ter o Pedro e não ter o Pedro. Vai fazer bastante falta. Tomara que ele volte já na segunda partida, já que é contra o Racing, né? Não sei se pode jogar com o braço imobilizado. Não, então, pelo Ligeiro. menos o Flamengo disse que ele tá fora. Ele tá fora por pelo menos um mês, tá? E a segunda partida já é semana que vem, né? Então, assim, o departamento médico do Flamengo desacreditou a imprensa. Falou que é muito difícil ele jogar que é quase impossível, Uma né? Foi a fratura, palavra né? dita. Não vindo ele, pode ou colocar o Arrascaeta de falso 9 e colocar o Saúl ali no meio, ou botar o Plata na frente. Eu não queria ver o BH ali na frente, apesar dele correr muito. Ele tá numa fase técnica terrível. Eu tenho achado o BH, não sei se vocês também, mas assim, olhando de fora, né? Acho que talvez o Ed até possa comentar isso. Eu tenho visto o BH tem me dado um pouco de tipo assim, que merda é essa que ele tá fazendo, sabe? Ele dá umas finalizações que eu acho que o time do Flamengo ali não pode ter. Eu acho que pesou para ele a chegada desses novos jogadores no Flamengo, que são concorrentes diretos para ele, e ele tá realmente numa má fase. Eu vi hoje, eu acho que na ESPN, uma entrevista que ele deu, que ele tem tentado fazer tudo possível para ajudar o grupo, mas tem hora que ele não está conseguindo. E eu acho que ele é um dos jogadores que pro próximo ano deve entrar na barca de saída do Flamengo aí. Eu também acho que ele junto com o Michael, Juninho, o próprio Cebolinha também, que não tá tendo muita oportunidade, não vem bem também, oscila muito. Então acho vai entrar em uma renovação. Eu acho que o clube trouxe esses jogadores que são excelentes jogadores. O Samulino, como eu falei com alguns amigos flamenguistas essa semana, ele quando chegou no primeiro jogo, seleção, convocaram o cara para a seleção, caiu na maldição dos jogadores do Flamengo que vão para a seleção. Não fez nada, né? E assim, é um jogador normal que aí chega aqui, é craque, a mídia com o jogo quer que o cara seja craque, não é um craque. Ele é um jogador bom, acima da média, mas craque não é. A gente sabe que não é um craque. Craque é de Arrascaeta, não é nem alfinetado, é a realidade, né? Arrascaeta é craque. Não, e uma pergunta... O Pedro, se ele tiver uma sequência, o Pedro é craque, a gente sabe disso. Desde o Fluminense a gente sabe que ele é um cara diferente. Eu acho que o Pedro, eu ia até perguntar isso. O Pedro, não tô vendo ele na seleção ano que vem por um motivo. Eu acho que o Felipe Luiz quebrou muito ele. Isso aí. Então acho que... E essa saída dele, caso o Flamengo não passe... E a gente sabe que o brasileiro tem que lutar contra o Palmeiras e tudo mais. Sai pra lá. Eu acho que a chance do Pedro voltar pra seleção é o Flamengo ir pra final da Libertadores e ele arrasar por lá, sabe? Não acho nem isso. Eu achei que o nosso queridíssimo técnico da seleção fosse chegar e fosse fazer diferente, mas eu tô vendo que é o mais do mesmo. Entrou já na mesmice do pessoal da CBF. Contrata quem os patrocinadores querem, quem a dona CBF pede. Então, assim, eu acho que ele está muito atrás na fila. Infelizmente, eu gosto muito do Richarlison, mas ele não é o momento dele na seleção há um bom tempo. Nem no clube ele tem jogado bem. Ele joga num time menor. Eu acho que está na hora dele voltar para o Brasil, tentar se reafirmar, depois ir lá para fora, que ele ainda é jovem. Mas a gente tem, ali na frente, tem o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Estevão. Eu acho que ele chama o Pedro. Tem o Rafinha. Você acha? Entendeu? Eu até acho que ele pode chamar, mas eu não sei se vai chamar, porque tem jogadores na frente, cara. Jogos. Agora nos próximos ele já não vai chamar por causa da contusão.
Mas se nos primeiros jogos do ano que vem ele não chamar, eu não vejo Não, mais também espaço acho pro que Pedro, não. Porque não tem ninguém com a característica dele, não. Não tem. Não, o João Pedro chega muito perto do que é o Pedro. Só que o João Pedro. Eu acho que no ideal, no Richarlison Prime, Richarlison até que fazia lembrar. Só que eu acho que o problema é que eles estão colocando uma expectativa no Richarlison que ele não tá surpreso. O João Pedro, suprindo, sim, não pode rola mais. o João Pedro ele pode chegar na Copa no ano que vem voando. A Pode gente não ser. sabe, porque ele é um excelente jogador. O próprio Estevão também. Aí isso pode dificultar a ida do Tem vaga Pedro. cativa no time titular. Não, Estevão não tem como sair. Alguém falou comigo, mas e o Endrick? Eu falei, cara, Endrick não tem vaga nem na seleção de Friburgo hoje. Então, não, assim. Endrick vai ser vendido, vai ser agora emprestado. Então acho que ele para outra Copa ele vai estar. Eu acho que essa última vaga aí tá entre João Pedro e o Pedro. Quem tiver melhor ali vai pra Copa. Flusão, vamos falar de Flusão. Ed, Porra. assim, parece que o parece que Pelo amor de Deus. parece que o Zuba não tá encontrando o time ideal, né, Ed? Cara, eu só falo uma coisa. Ele vai morrer abraçado, igual o Renato Gaúcho, Pode ser. com o nosso pequenino Soteldo. Não é possível, cara. Alguém manda escalar o cara, não pode, cara. Paulo, não por pode. R$10, eu te vendo ele agora, você leva ele pro Flamengo? Não, obrigado. E se eu pagar R$10 pra você leva? Aqui, tem cadeirinha no seu carro? Leva ele, bota ele pra passear com você. Bota ele pra ser amiguinho da sua filha, ele tem o mesmo tamanho dela. Pô, não é possível, cara. Não dá. E assim, o time deu uma mudada na vontade. Contra o Vasco. Mostra mais vontade. Eu vou falar uma coisa aqui que assim, cara, eu sou o primeiro a defender o Germancano. Mas é a hora do John Kennedy assumir a titularidade desse time no ataque. Pra ontem, mano. Porque o Germancano perdeu um gol. Ele bateu meia altura, beleza, podia ter batido rasteiro. Mas ele perdeu um gol que poderia ter mudado toda a história do jogo. O Fluminense teve ali. O Fluminense tá sofrendo uma coisa que ele mete muita pressão no começo do primeiro tempo, ele mete uma pressão no primeiro tempo ali, do segundo tempo, os primeiros 15 minutos, mas não converte. Não consegue finalizar. Chuta mal. O Cano ele perdeu um gol que era só ele ter passado a bola. E depois a gente também perdeu ali umas 2 ou 3 chances. Sim. Que o Vasco tava acuado. Se o Fluminense mete o gol, o Vasco fica mais acuado ainda. Só que agora o problema é que, por exemplo, do lado do Vasco, a gente tem um menino Coutinho e o Ryan. Entendeu? Que assim, são jogadores de uma bola. Eles têm uma bola, eles vão converter o jogo. O Ryan. Eu gosto de chamar ele de Ryan. Ele está no momento iluminado, cara. Você vê que o chute dele desviou no zagueiro, enganou o Fábio e entrou. Depois ele chutou uma bola, o Fábio defendeu, fez a segunda defesa do rebote, na terceira não tinha o que fazer. Já vou até linkar aqui com o Vasco, né? Fluminense tomou a lé. A torcida do Vasco gritou a lé. Cara, é aquela coisa do time do Diniz, né? Muito toque de bola, né? Então, assim... Mas o Só Diniz... que o Vasco também não pode tirar muita onda não, porque tá 7 anos sem ganhar o Fluminense no Maracanã, perdeu no primeiro turno e importante pra gente quanto o Vasco é em dezembro, né? Esse saltinho alto deles aí pode quebrar lá em dezembro. Mas então, o Vasco, Paulo, a gente tá vendo ali uma crescente ali com o Diniz. O Diniz ajustou o time. Quero até perguntar pro Paulo e depois a gente vai debater, porque eu e Ed, a gente tem um romance, aquele romance entre tapas e beijos, com o Diniz, né? A gente gosta, a gente odeia, mas a gente gosta muito. Como é que tá a sua impressão, Paulo, de você olhar o Vasco, que a gente até três programas atrás a gente tinha certeza que ia ser rebaixado, um programa atrás a gente falou, vai brigar ali, e agora a gente tá vendo brigando por uma vaga na Libertadores. Você acha que tem dedo do Diniz nisso? Então parece que sim, que o dedo do Diniz nos jogadores do Vasco tá funcionando. Deu pra sentir, né? Ele tá deixando de ser aquela montanha-russa para ganhar uma consistência, né? Sim, e ele fez certo, né? Vocês que abram o olho aí em dezembro. Tirou o Vegete, isso pra você. Verrete, né? E aí, com esse jogo que a gente viu,
Eu fiquei com medo do final do ano. Cara, não tenho medo. Eu fiquei. Porque clássico é Tem um clássico. O pouquinho. Flamengo não empatou com o Vasco dentro do Maracanã? Mas eu tô sentindo o time do Vasco com mais vontade nesse final de ano do que o Fluminense. Mas aí vai depender de como vai chegar, porque o Campeonato Brasileiro já vai ter terminado. Então, mas aí o Fluminense tem que virar a chave agora. O Fluminense tem que mental. estar classificado para Libertadores ou para pré-Libertadores, tá entre os 6 ali quando chegar ao final, para poder ter uma tranquilidade para jogar. É. Só que não dá para manter Soteldo no banco. Não tem como. A gente tem um monte de jogador, cara, da base. Tem um Lescano que veio. Hoje, essa semana não dá pra saiu entender. até que ele ia voltar pro clube de onde ele veio. O Fluminense um pagou absurdo. 29 milhões por ele. Um absurdo. O moleque que é considerado um dos 10 melhores da posição dele na categoria dele, no sub-20 ali. Então, assim, depois disso, o Fluminense veio com a nota dizendo que ele não tem negociação, que ele não vai sair do Fluminense, mas o garoto não joga. E ele jogou, acho que 2 partidas pelo Fluminense aí nos últimos, depois que o Renato saiu. E ele mostrou que ele tem condição de estar jogando, cara. Não tem, a gente não tem, a gente não tem o banco do Flamengo. Que você olha pro banco assim, pô, não, esse aqui vai suprir a necessidade do Arrascaeta, vai jogar pelo menos perto do que o Arrascaeta joga. A gente não tem, então tem que botar os moleques pra jogarem, cara, que eles querem jogar. E eu acho que o momento de virada, eu acho assim, se o Fluminense nos próximos 3 jogos não mudar muito o futebol dele, esquece Copa do Brasil, esquece vaga na Libertadores. Também acabou. acho. Sabe por quê? A gente tem o Botafogo em 6º lugar, o Fluminense tá em 7º. Tem um jogo a menos, mas a gente já viu que o Fluminense queimou 2 jogos a menos. Pois é, o próximo é com o Atlético Mineiro. E o Vasco tá em 8º. Assim como o Vasco, tem uma porrada de time ali também que quer dar aquela belisquete. Sim. Então, assim, Fluminense, eu acho que o ano do Fluminense são os próximos 3 jogos. Sim, sábado é contra o Inter, né? O sábado é contra o Inter. E o Inter vem muito mal, então assim. Mas o Fluminense adora. Mas o Fluminense adora, né? Ressuscitar de fundo. O Fluminense adora. O Vasco enfrenta o Bragantino, fora de casa, que é chato, e o Botafogo pega o Santos, que também tá assim. E vamos falar sobre. Pra gente finalizar, a gente tem 5 minutos. Perguntar, Paulo, me fala uma praia que você gosta. Uma praia assim, boa, uma boa praia. Itacoatiara, em Niterói. E você? Cara, vou te falar, Itacoatiara é uma praia sensacional. Isso aí é. Eu vou falar Rio das Ostras. Mas eu quero saber o que fazer esse. O Botafogo é aquela tia na praia. Tá tranquilo, tá sem preocupação, tá aposentado, tá ali com o dinheirinho pingando. Botafogo tá assim, não ganha mais nada, tem chance remota. Não me parece que vai cair muito ali de posição. Tá vivendo um time regular, mas tá ali naquela 6ª posição. Então o Botafogo ele tá com um marasmo, assim. O Flamengo tá ali na Libertadores, vivíssimo. Fluminense e Vasco estão vivíssimos ali na Copa do Brasil. E o Botafogo tá ali. E nem assim o Botafogo tá conseguindo engatar vitórias. Acho que dos últimos 5 jogos o Botafogo só ganhou 2. Perdeu 2 ou perdeu 3, empatou 1 no Brasileiro. Tá difícil a coisa pro Fogão, não tá? Parece que o Ancelotinho daqui a pouco vai voltar pra seleção brasileira. O que vocês acham? Eu acho que o Botafogo tá sem ânimo, precisa de ânimo. Precisa de um Sem energético. ânimo não vai rolar. Eu acho que o que tá acontecendo com o Botafogo é o que tá fora de campo, tá mexendo com o psicológico do time. É desorganização, né, de uma empresa. O doutor Papai Textor, como alguns amigos dizem, os botafoguenses aí, deu o título mais importante do Botafogo pro Botafogo, mas agora, meu filho, ele tá arriscado deixar o Botafogo numa situação pior do que encontrou. Eu vi uma coisa engraçada, que o Textor é aquele pai divorciado ruim. Ele apareceu no Natal, deu um bom presente, deixou o filho animado e depois sumiu. Ele tá coletando, né, gente? É dono de SAF. Ele tá agora fazendo cash out. Ele tá preocupado com o que entra. O negócio é ganhar dinheiro. Pois é. Não tem o amor pelo clube. Não, deu sorte ali que ganhou os títulos e tudo, mas não foi querendo ganhar título. Foi querendo ganhar dinheiro. Isso aí. É diferente.
Eu acho que o que ele fez chegou aqui, tocou o que ele errou em 2023 contra o Palmeiras. Eu acho que o Botafogo perdeu identidade, vocês sentem isso? Sim. Não tem. Não Exato, perdeu identidade. sim. Esse ano eu não vejo identidade no Botafogo, porque a gente não vê identidade nos jogadores, a gente não vê identidade extracampo, a gente não vê identidade num técnico, né? Um técnico que é novo, é um técnico que ele tem um sobrenome, mas se eu perguntar pra vocês hoje assim, qual é a maior característica do Ancelotinho? Eu não sei dizer, vocês dois não vão saber dizer. Porque ele não é um técnico marcante, né? Então acho que o Botafogo, infelizmente, perdeu ali. Tinha tudo pra engatar, né? Mas perdeu ali a identidade. Eu acho que seria muito legal, assim, ter no próximo ano os 4 clubes cariocas na Libertadores. Seria muito bom. Eu acho que seria. Tirando, assim, a parte da zoação, mas, assim, pro futebol carioca seria uma coisa muito legal. Já é muito legal a gente ver o Flamengo em segundo, Fluminense em Botafogo em sexto, Fluminense em sétimo e Vasco em oitavo. Todo mundo na parte de cima da tabela. Só isso já é muito legal. Então, acho que tem uma condição ali muito boa. É isso. Então, Paulo tá animado, tá confiante pra semifinal, pro jogo de volta. Semana que vem a gente vai voltar que você vai estar feliz. Se tiver em casa, vai ter bandeira. Vai ter bandeira, vai ter foto. Caneca, vai ter show pirotécnico. Semana que vem você vai estar feliz? Eu espero que sim. Eu também vou estar feliz. Em nome de Jesus estaremos felizes. É isso. Então, se você gostou, comenta, curte, compartilha. E olha só, se o Flamengo passar, eu e Ed vamos ficar com aquela cara de bunda. Se o Flamengo perder, vai ser engraçado. A gente vai trazer um balde de pipoca de novo. A gente vai só comer aqui a pipoquinha. Não vamos falar nada sobre o Flamengo. Eu e Ed não vamos falar nada. A gente vai só comer pipoquinha. Então não perca o programa da semana que vem, que de qualquer maneira vai ser bom. Okay? Vai ser legal. Vai ser legal. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra sua irmã que tá assistindo a gente aqui. Na Clarinha? Tá no Insta aqui. Tá te vigiando, João. Tá me vigiando. Tá te vigiando. Sou sempre vigiado. É isso, Paulo. Um abraço. Até semana que vem, cara. Valeu, galera. Um abraço, Paulo. Bom fim de semana. Um abraço na Renata. Um beijinho na Maria. Ed, até semana Prazer que vem. rever. João. Abracinho pro... Até daqui a pouco, né? Um mini abraço pro Benjamin. Valeu, galera. Tchau, tchau.